Olá pessoal, estamos iniciando a nossa primeira aula do curso de Ciências Bíblicas e Fundamentos da Interpretação. Nós teremos 5 encontros, os 2 primeiros Bibliologia, Ciências Bíblicas, e os outros 3 que já é o mais forte, que é a Interpretação Bíblica. Algumas orientações que são importantes: duração do curso, então 5 meses, 5 apostilas, o encontro mensal. O objetivo é que você usar menos a sua agenda, um encontro mensal apenas, mas não subestime a apostila, é muito conteúdo, então não deixe para 1, 2 dias que você não vai dar conta. Então procure dividir a apostila durante todo o mês para estudar bem, ler, reler, pesquisar em cima daquilo que você queira saber mais. O objetivo do curso é realmente valorizar a palavra, Eu sempre digo que se a gente não valorizar a palavra, em breve a Bíblia Sagrada será uma peça de museu. E a tendência das gerações é não ler, não estudar a Bíblia. Isso está acontecendo e a gente tem que deixar gerações melhores do que a nossa. E será que estamos conseguindo fazer isso? Então, tudo que nós vamos estudar aqui é para valorizar a palavra e passarmos esse incentivo ao povo para estudar, ler e, acima de tudo, viver. Como diz lá em Esdras, Esdras havia dedicado a sua vida a estudar, praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. Isso tem que nortear a nossa vida. Estudar, praticar e passar para frente. Tarefas previstas: cada apostila possui uma autoavaliação. Não é a primeira turma, eu já fiz várias turmas desse curso e como eu lido com gente de todos os níveis de escolaridade, gente com 3º grau, pós-graduação, mestrado, mas também lido com gente que estudou há 40, 50 anos ou gente que estudou pouco. E antigamente nós fazíamos questionário e os irmãos mais simples se sentiam constrangidos de não conseguir fazer. Então achei mais justo fazer uma autoavaliação. Então cada um está lá junto, sabe os seus limites e sabe o seu esforço. Isso tem funcionado, Então uma autoavaliação vai dizer o quanto você se dedicou à matéria. Controle de presença. Nós não teremos controle de presença porque existe uma regra básica: você não pode, é impossível ensinar quem não quer aprender. Então parte do princípio que você está investindo tempo, recursos, então você quer aprender e a tua presença, eu sei que você vai fazer o possível para estar na única aula presencial, porque a própria videoaula não é igual à presencial, sempre há uma a mais. Então valorize a aula presencial, é única, 2 horas por mês, mas não haverá controle de presença. Se você faltar, você fale com o secretário da classe, pegue sua apostila e estude, não deixa para... Pode pegar no outro encontro, mas aí vai acumular, Aí serão 2 apostilas no mês. Conclusão do curso: vai concluir o curso quem alcançar a média 7 ou mais. Entregar 5 tarefas e alcançar nota 7 ou mais. Então, pessoal do São José dos Pinhais, aí está a agenda. Dia 2 do 10, já foi, Dia 6 do 11, 4 do 12, sempre na primeira sexta. Com exceção de janeiro, primeira sexta é o dia 1º de janeiro, duvido que alguém vá na aula. Então fica para a 3ª sexta, Combinei com o pessoal presencialmente. Então dia 15 de janeiro, aula 4, que é excepcionalmente 3ª sexta. E fevereiro vai ficar mais próximo, mas é a última aula e conclusão. Aí vocês vão ter um mês para entregar todas as tarefas. E eu creio que março, mais ou menos, já entrega os certificados. E a gente depois estuda como é que vai entregar, Mas normalmente cada um na sua congregação, ou todos na sede numa ceia. Vamos ver um jeitinho. Provavelmente eu não posso estar, mas... Ou quem sabe, posso estar. Vamos chegar mais perto de fevereiro, a gente combina a entrega dos certificados. Mas o mais importante realmente é o teu estudo, é a aprendizagem e você aproveitar bem o conteúdo, que esse conteúdo é nível de bacharel. 2 livros que eu escrevi para cursos de bacharéis e transformei num curso para toda a igreja. Meu desejo sempre foi trazer a teologia para todos, não só para quem tem 2º grau, não só para quem tem
400, 500 reais para pagar o bacharel, mais acessível a todos. Então hoje é a primeira aula, Ciências Bíblicas, propósito e importância da Bíblia, origem e transmissão da Bíblia, estrutura e a Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento. Aula 2, vamos falar sobre o Novo Testamento. Propósito e importância da Bíblia. A palavra Bíblia não está na Bíblia no sentido de livros sagrados. A palavra Bíblia encontra-se em 2 Timóteo 4,13 no sentido de livros. Biblion, um livro. Mais do que um livro é plural, Bíblia. O plural de Biblion é Bíblia. Então Bíblia significa livros, conjunto de livros. Bíblia Sagrada, conjunto de livros sagrados. Como eu disse, não existe a palavra Bíblia no texto, mas existe a palavra Escritura, Sagrada Escritura, Escritura da Verdade, Palavra de Deus, Palavra da Verdade. Então, outros termos que identificam a revelação escrita. O propósito das Escrituras Sagradas é 2 Timóteo 3,16, ele é muito claro. E que desde a infância sabe as sagradas letras. Olha aqui um sinônimo para a Bíblia, né? Sagradas letras. Que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Esse é um dos textos mais completos sobre a importância, origem e objetivo da Bíblia, né? Então Paulo dizendo a Timóteo, desde a sua infância, influência da família, né? Sabe as sagradas letras, está se referindo à Bíblia hebraica, tão desprezada pelos cristãos, que arrogantemente acham que só a segunda parte que tem valor, que a segunda parte tem valor, que a primeira é só histórica, tem menos importância, né? Chamam de Antigo Testamento, aí às vezes até chamam de Velho Testamento para denegrir mais ainda. Então eu espero resgatar nesse curso que a Bíblia é um conjunto de livros com a mesma autoridade. Nenhum livro tem mais autoridade que o outro, são 66 livros com a mesma autoridade. As duas partes, primeira parte, segunda parte, a Bíblia hebraica e os documentos apostólicos têm a mesma autoridade. Então, a Bíblia hebraica foi o suficiente para conduzir Timóteo a Cristo, pelas promessas, pelas profecias, aí a 53 e toda a cristologia dentro da Bíblia hebraica. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil. A gente vai estudar que a Bíblia não foi escrita para nós, nenhum livro da Bíblia foi escrito para nós. Todos os livros livros ou cartas foram escritos para grupos ou pessoas visando suprir necessidades imediatas. Cada livro tem um contexto histórico, cultural, linguístico, geográfico. Então ela não foi escrita para nós. Não somos os Efésios, não somos os Laodicenses, não somos os Tessalonicenses, não somos a Igreja de Esmirna, não somos Israel no deserto, não somos o Reino do Norte, não sou Timóteo, nem Tito, nem Filemão. Mas toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, veio do coração de Deus e é útil. Toda a Escritura é útil para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir, nos educar na justiça. Não é para ir para o céu. Esse é o grande equívoco, né? Achar que a Bíblia foi dada para a gente ir para o céu só. Mas a fim de que o homem de Deus e, consequentemente, a mulher de Deus sejam perfeitos, completos e habilitados para toda a boa obra. Então a palavra de Deus foi nos dada para qualificar quem somos e o que fazemos. Conhecer para ser, para fazer. Conhecer a palavra para ser igual a Cristo e fazer igual a Cristo. Então, antes de ir para o céu, temos uma grande obra para realizar aqui. Antes de ir para o céu, temos que trabalhar muito, promovendo a expansão do reino, fazer discípulos no mundo todo. Então, deixa o céu para depois. Qualidade para fazermos a obra do Senhor aqui e agora. Sobre a importância da Bíblia, vamos ver alguns slides. O pecado irá afastá-lo desse livro ou esse livro irá afastá-lo do pecado? Visite muitos bons livros, mas viva na Bíblia. Nós devemos morar na Bíblia, que é a residência
o endereço principal, mas isso não impede que leiamos e estudemos bons livros. More na Bíblia, mas estude para se estabelecer profissionalmente. Ninguém vai construir uma ponte lendo a Bíblia. Ninguém vai fazer uma cirurgia lendo a Bíblia. Mas ela deve ser a base de todo profissional. Ela deve ser a base de todo obreiro, obreira. Ela deve ser a base de todo ministério. Nunca os evangélicos cantaram tanto e nunca foram tão analfabetos de Bíblia. Algumas liturgias estão tirando as escrituras. Um bom culto tem louvor, um bom culto tem palavra. Mas alguns estão transformando o culto em tudo. Às vezes tem mais aviso, tem mais enrolação do que Bíblia. E pior ainda, quando vão convidar um pregador, não convidam quem prega a Bíblia. Pregar a Bíblia é ensinar a Bíblia. Se eu preguei, mas não ensinei a Bíblia, eu não preguei. E às vezes na escolha do pregador já se escolhe quem faz tudo, menos ensinar a Bíblia. Só que é a verdade que liberta. É incoerente eu reunir a igreja para não aprender a verdade que liberta. A Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar as nossas vidas. O objetivo das Escrituras não é informar, mas transformar. Então, não queremos aumentar o conhecimento do povo, queremos a mudança de vida, porque não é possível ser vitorioso, abençoado, feliz e útil a Deus sem as Escrituras. Estude a Bíblia para ser sábio, creia nela para ser salvo, siga os seus preceitos para ser santo. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se eu obedeço ao ensinamento, como é que eu vou obedecer a palavra que eu não conheço? Como eu vou obedecer a palavra que eu só abro nos cultos? Como eu vou obedecer aos ensinamentos se eu nem aluno da escola bíblica eu sou? Não participo dos cultos de ensino. O pregador prega, eu não anoto nada. A não ser que você tenha uma memória fantástica, que não é o meu caso. Como é que alguém pode ouvir e não anotar e lembrar? O que eu não anoto, eu esqueço. Então, conhecer para obedecer, e o discípulo é o que obedece os mandamentos. E a verdade libertará. Nós aceitamos a Cristo cheios das mentiras do mundo. Então é preciso substituir. Entra a verdade, sai mentira. Não entra a verdade, permanece a mentira. Entra a verdade, sai a mentira. Então, como nós vimos na página 9, propósito e importância da Bíblia, o amarelinho é a página, tá? Bíblia não está na Bíblia, no sentido de Bíblia. A Bíblia não está nas Escrituras no sentido de conjunto de livros sagrados. Há uma menção da palavra Bíblia, que é o plural de livros. Quando Paulo escreve a Timóteo, já falei sobre isso. A Bíblia é a junção de duas partes: livros escritos antes da primeira vinda e livros escritos após a primeira vinda, mas todos escritos antes da segunda vinda do Messias. A primeira parte é chamada Bíblia Hebraica, porque nós herdamos dos profetas judeus, não herdamos de Israel, porque Israel como um todo era mais politeísta do que monoteísta, vivia mais as religiões cananeias do que a religião, o javismo, né, a religião dada por Deus a Moisés, né? Ou pelo menos que Moisés registrou, né? Então a Bíblia hebraica é a primeira parte. Nós herdamos dos profetas judeus. A igreja não fez nada pela Bíblia hebraica, ela já veio pronta. E foram adicionados os documentos apostólicos escritos por apóstolos ou discípulos de apóstolos. O Senhor Jesus não escreveu nada, mas ele treinou os seus apóstolos para que se tornassem a base doutrinária da igreja do primeiro século. Durante todo o primeiro século houve apóstolos, claro, uma contagem regressiva, né? Ou seja, eles iam sendo mortos, mas todo o primeiro século houve pelo menos um apóstolo.
No final do século, só João, né? Então, todo o primeiro século havia apóstolos ou um apóstolo, que é no final, supervisionando a doutrina da igreja. Isso deu origem aos documentos apostólicos. Muita coisa foi escrita no primeiro século, mas a supervisão dos apóstolos, com a supervisão dos apóstolos e a presença de testemunhas, só 27 entraram no cânon. O propósito das Escrituras é mostrar o grande amor de Deus através da criação, criou e nos deu tudo. Redenção, após a queda prometeu o Redentor, e isso se cumpriu já, pelo menos a redenção humana já se cumpriu, falta a redenção da criação. E a revelação, Deus primeiro falou e supervisionou o registro. A revelação primeiro foi verbal, depois escrita. Então isso tudo são provas, demonstrações do amor de Deus, a criação, a redenção e a revelação. Falamos sobre esse versículo, né? Aqui tem 2 versículos que eu já ouvi pregação do pastor Gesiel Gomes, que isso aqui mostra que toda a escritura é útil. É uma pregação na década de 80, os filhos de Davi, Elisama, Eliade e Elifelete, e daí ele tirou mais de 1 hora de pregação, e sem fugir do texto. Então não existe texto inútil. O que existe, como alguém disse, né, tem versículos que a água está lá no fundo e a corda é curta. Então o problema não é que não seja útil, o problema é que às vezes a nossa corda é curta. 2 Timóteo 4,20, isso está na internet. O mesmo Gesiel Gomes: Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei o doente em Mileto. E daqui ele tirou as 7 excelências do ministério sem sair do versículo. É normal o pregador cita o versículo, foge do versículo, não volta mais para o versículo, e você não sabe nem por que ele deu aquele versículo. É normal isso. Normal não, é comum. Mas ele ficou no versículo, extraiu 7 excelências do ministério. Foi um evento do Malafaia. Então dá uma olhada no YouTube. O primeiro se perdeu no tempo, mas o segundo está registrado ali no YouTube. Toda a escritura é útil. Um texto que a gente não sabe a sua utilidade, não podemos dizer que é inútil. Qual o objetivo da Bíblia? Relacionamento. Isso aqui guarde. A Bíblia, o objetivo é relacionamento. Como um pai e uma mãe com o seu filhinho, ele não vai explicar tudo, ele não vai dar todos os detalhes, ele vai criar histórias para tentar tornar claro e compreensível aquilo que ele perguntou, que a criança perguntou, porque o objetivo dos pais é relacionamento com seus filhos. E então Deus não deu a Bíblia para desvendar os segredos do universo, mas deu a Bíblia para que pecadores pudessem ter comunhão com Deus Santo. Isso aqui é importante porque o seu conteúdo gira em torno do amor, salvação e relacionamento. A Bíblia objetiva é que tenhamos um relacionamento perfeito com Deus, com nós mesmos e com o nosso próximo. Então, uma palavra que resume as Escrituras é relacionamento. Com o próximo, com Deus e com nós mesmos. E eu acho que esse triângulo, né? Deus, eu e o meu próximo, é que gera harmonia, que gera paz, que gera a fonte de felicidade do ser humano. Toda a Bíblia é cristocêntrica porque ela gira em torno da primeira e da segunda vinda do Messias. Então a primeira parte da Bíblia, a Bíblia hebraica, ela anuncia as vindas do Messias, a vinda do Messias como servo sofredor e como rei. E então nós temos a primeira parte antes das 2 vindas e a segunda parte antes da segunda vinda. E toda ela gira em torno da restauração. Então houve a queda, promessa messiânica, primeira vinda da promessa messiânica, proclamação da primeira vinda e anúncio da segunda, restauração promovida pelo Messias e Éden restaurado, que é lá Apocalipse 21, 22. Então, outro enfoque que é importante, leia a Bíblia sobre o ponto de vista cristocêntrico. Todo o texto bíblico tem alguma coisa a ver com a obra messiânica. Então, uma interpretação, mas Esther, nem menciona o nome de Deus. Esther estava lá no reino persa. Mas procure enxergar a Cristo, Messias, a obra messiânica nesse livro.
A ciência é útil para a teologia. A boa ciência, não aquela ciência esquerdopata, aquela ciência anticristã, mas a ciência como descobridora de respostas, comprovações científicas do mundo que nos cerca, ela é muito útil. A Bíblia é verdade, o que a ciência descobre como fato é uma verdade. A ciência descobriu o dinossauro, nós não podemos rejeitá-lo. A teologia não pode combater a verdade. Duas verdades não se contradizem. Só que a ciência vai até onde ela pode provar, demonstrar em laboratório, submeter a cálculo exato, submeter a experiência dos sentidos. Então a ciência ela é útil para nós, mas ela é muito limitada. A razão, que é a interpretação do mundo de uma forma racional, é muito útil também. A teologia procura racionalizar nossa fé. Eu faço isso há 35 anos, tentando racionalizar. Como é que eu vou explicar uma coisa que eu não entendi? Então você tem que racionalizar, tornar racional, compreensível para você, para depois para o teu aluno. Mas a razão também, já pensou? Eu desisti muita coisa na Bíblia, eu desisti de interpretar racionalmente, por estar realmente além da nossa compreensão. No mundo espiritual, Deus, a gente tenta tornar racional, mas é muito difícil. Há outras doutrinas que são mais fáceis, mas há assuntos que eu não mexo, ou pelo menos até agora eu creio. E um homem de Deus diz assim: primeiro eu creio, depois eu entendo. E eu tenho feito isso. Primeiro eu creio, depois eu vou entender. Mas muita coisa ainda não entendi. A revelação é a melhor forma de você se aproximar de Deus, porque Deus diz o que é, nem sempre explica bem explicadinho, mas diz o que é. Aí eu creio no que está escrito. E pela fé. Então a revelação, ela te torna possível você conhecer coisas que a ciência nunca vai provar, ou tão cedo não prova, a razão não vai compreender, mas a revelação te dá de mão beijada, é assim e acabou. Então, por isso a importância da revelação. A Bíblia é um livro único, singular, pois possui Deus por seu autor, com letra maiúscula, e os autores com letra minúscula, né? Eu nunca contei, mas dizem que são 40. A salvação como finalidade e a verdade revelada, né, como seu assunto principal. Deus está em todo lugar? Não. Deus está no céu, Pai nosso que está no céu. Deus está onde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, em nome do Senhor Jesus. E Deus está quando você está estudando a palavra. Eu tenho certeza que quando você estuda a Bíblia, disposto a conhecer a verdade, Deus que está no céu também vai estar do teu lado. E o fato de você estar estudando a Bíblia já é ação de Deus, né? Ninguém estuda a Bíblia, ninguém lê a Bíblia se não for a intervenção divina. Origem e transmissão da Bíblia, homens santos. Era um contexto, o Oriente até hoje é extremamente machista, então Deus não usou mulheres para escrever, não por falta de qualificação, mas é porque é um contexto machista. Uma mulher escrevendo não seria lida, ouvida. Uma mulher pregando não seria ouvida. Uma mulher ensinando, mas nem deixariam. Numa sinagoga, uma mulher entrar para ensinar, até hoje não existem rabinas, só rabino. Existem divisões do judaísmo que tem rabina, mas o tradicional jamais. Então o contexto oriental é extremamente machista e por isso que os homens tinham plena liberdade para agir. E onde eles chegassem, eles poderiam falar e seriam ouvidos. Então só homens escreveram a Bíblia, mas escolhidos por Deus, eram homens que tinham comunhão com Deus para poderem ouvir a Deus e movidos pelo Espírito Santo, ou seja, não foi uma iniciativa humana. Olha o que está escrito aqui: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eu organizar esse curso é pelo Espírito. Você participar é pelo Espírito. As coisas de Deus são pelo Espírito, cuja motivação realmente é a glória do Senhor. Então, às vezes alguém me pergunta: irmão Maurício, nossa, me dá um desejo de ir na igreja, de estudar, de orar, ler a Bíblia. Será que é de mim? Olha, de nós é o pecado.
de nós é arrogância, de nós é o dinheiro, o poder, isso que vem de nós. Agora, qualquer coisa que glorifique a Deus, qualquer coisa que promova a expansão do reino, qualquer ação ou desejo que te aproxime de Deus, desprovido de interesses pessoais, pode ter certeza, é o Espírito Santo agindo. Como Moisés, primeiro profeta e escritor, teve acesso aos relatos do seu nascimento e a todo o conteúdo de Gênesis? O primeiro escritor da Bíblia, profeta e escritor, foi Moisés. Só que tinha todo o livro de Gênesis. Como é que ele soube do livro de Gênesis? A primeira resposta, alguém diria, é o Espírito Santo. Tudo bem, a Bíblia é inspirada por Deus. Mas existe um mecanismo assim mais comum naquela época, talvez hoje ainda exista, mas menos, mas naquela época era importantíssimo, que é a tradição oral. Como não havia escrita, ou pelo menos um papiro, depois o pergaminho, eram caríssimos, então os pais passavam para os filhos as histórias, genealogias, verbalmente, e eles memorizavam. Então os pais passavam para os filhos e os anciões supervisionavam para ver se a história estava certinha e corrigiam se houvesse algum equívoco. Então, pai para os filhos, supervisionados pelos anciões da cidade, né? Geralmente da cidade. Então, a transmissão oral era algo comum e assim Moisés teve acesso a toda a informação. Olha aqui, hoje já não se vê isso, né? Se fosse hoje, estava todo mundo com o celular na mão e um ignorando o outro. Mas naquela época, eles se reuniam e os mais antigos, supervisionados pelos mais antigos ainda, contavam as histórias bíblicas. E é claro que o Espírito Santo estava aí zelando pela qualidade. Ok? Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Então era muito comum ouvir. Difícil era ler, porque não havia tantas cópias do texto bíblico. Às vezes na cidade só havia um texto bíblico escrito na mão do líder religioso e normalmente o povo ouvia, então forçava bem a memória, né? Então ouvimos com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado. Quantos manuscritos originais existem? Então existem os autógrafos, que é o documento escrito pelo próprio homem de Deus, e o apógrafo, que são cópias. Hoje existem 0 autógrafos. Porque ninguém escreveu com o objetivo de perpetuidade do texto. Moisés duvido que tenha escrito esperando que daqui 3.500 anos ainda estavam lendo seus livros. Mas Deus sabia que sim. Então, os autógrafos foram sendo usados e substituídos por apógrafos, cópias. E evidentemente que uma cópia não solucionava o problema, porque havia várias sinagogas, havia, no caso da era da igreja, várias igrejas surgindo, e aí copia, mas a alta crítica ou crítica textual, ela assegura que as cópias mantêm o seu conteúdo, não houve alteração, porque quem copiou para usar, não copiou para depravar o texto, para denegrir, para derrubar, para contaminar, mas para usar. Não vou dizer que eram idênticas, porque as cópias, por exemplo, podem repetir uma palavra, repetir uma linha, às vezes pula uma linha, né? Então esses erros de copistas foram identificados. Como é que descobriram? Comparando-se. Só o Novo Testamento são 5.700 cópias, documentos inteiros ou parciais. Em Qumran, em 1947, encontraram rolos de livros da Bíblia hebraica completos, Isaías completo, com 66 capítulos. Então, há muitas cópias, e essa comparação e a crítica textual, ou baixa crítica, ela visa restaurar os autógrafos. Crê-se que 97% dos autógrafos já foram restaurados, comparando as cópias. 3% ainda há alguma dúvida, porque não estava muito legível a cópia, mas é detalhezinhos, nomes, uma letra, um verbo, nada que afeta a nossa doutrina, tá? Então pode ficar tranquilo. Se alguém atacar, combater
a sua fé. Deus não precisa ser defendido, mas a nossa fé precisa ser defendida. Então, esteja seguro que as cópias mantiveram o seu conteúdo. E que o texto que a gente tem já é 97% de certeza. E esses 3% é que dão origem às chamadas variantes, né? Você tem uma tradução, aí no rodapé algumas bíblias trazem o manuscrito tal diz aí uma palavra similar. Então, são as chamadas variantes, que é resultado de descobrirem mais manuscritos, né? Conforme vão descobrindo, aí as variantes vão sendo substituídas por certezas. Manuscritos e unciais. Manuscrito é o texto escrito à mão, no papiro ou no pergaminho. Unciais é tudo maiúsculo. Então você pode ver aqui um texto grego, é o Códice Sinaítico. Era assim, ó, tudo maiúsculo, sem ponto, sem vírgula, sem interrogação, sem nada. Então cabe à crítica textual identificar onde que vai vírgula, onde que vai ponto. Então isso tudo, os pontos e vírgulas da Bíblia são interpretações, porque quem lê vai identificar, né? Mas para nós seria muito difícil ler a Bíblia assim. Quem estuda isso identifica rapidamente onde que vai o ponto, a vírgula, mas nós teremos muita dificuldade. Então a gente pega a coisa mais mastigada. A gente não só pega o texto grego mais mastigado, mas a gente também pega já traduzido. Mais fácil que isso. O papiro, que foi muito utilizado, como se faz, né? Então pega o caule, faz lâmina, junta, soca, aí vira um papel grosso, tipo um papel bem grosso, né? Uma gramatura bem alta. Nossa gramatura de um papel da sua pulseira é 75 e o papiro é uma gramatura bem mais grossa. Pergaminho é feito com couro. Olha, você tem aqui à esquerda papel antigo, o papiro e o pergaminho. Códice. Códice veio posteriormente. Quando fala códice, então são manuscritos tipo costurados, como se fosse um livro. Ó, fica bem parecido com um livro. Então o códice é um conjunto de manuscritos. Cada códice tinha certos livros, né? Às vezes não todos os 27 no caso do Novo Testamento, mas o códice ele manteve muitos manuscritos juntos. Olha aí o Códice Sinaítico, Códice Vaticano, uma riqueza, né, para baixa crítica, né, para crítica textual, para restauração dos autógrafos, é uma riqueza. Não tem nem preço um documento desse. A estrutura da Bíblia, eu sei que muitos já são da época são crentes desde a época de Noé, mas outros são novos, né? Então alunos que são novos na fé. Então a Bíblia, na linguagem de hoje, 31.104 versículos, a primeira parte antes da primeira vinda, a segunda parte depois da primeira vinda e todas as partes antes da segunda vinda que estamos aguardando. Então nós temos aqui 5, 12, 5, 5, 12 livros na primeira parte, né? Então é Torá, 5 livros, livros históricos 12, poéticos 5, profetas maiores 5 e os 12 profetas 12. Aí depois a segunda parte temos 4 evangelhos, não é biografia, evangelho não é biografia. Temos o livro de Atos, que é a história da igreja a partir de Jerusalém, depois focando no ministério de Paulo até o seu primeiro aprisionamento em Roma. Quando Atos termina, Paulo está aguardando o julgamento. Depois, pela documentos extra-bíblicos, a gente soube que Paulo foi inocentado. Depois, por ordem de Nero, ele foi novamente preso e morto. É o segundo aprisionamento de Paulo, que a Bíblia não dá detalhes. Cartas são 13 paulinas e 8 gerais. E o Apocalipse, que é um dos livros mais difíceis de entender pela sua linguagem apocalíptica, figurada, simbólica, mostra o fim das coisas e a vitória dos fiéis.
A estrutura da Bíblia, a Bíblia hebraica possui 39 livros. Então você tem aqui 5 que é a Torá, ou Pentateuco, livros de Moisés, né? 12 que vai de Josué até Esther, ou seja, da conquista da terra até o Império Persa, que é o retorno do cativeiro babilônico. Uma parte retornou, uns 50 mil e poucos retornaram, e a outra parte, que a grande maioria dos judeus ficaram lá, gostaram e ficaram por lá. Esther registra isso. Jó a Cantares, os poéticos, né, uma linguagem poética. Linguagem poética não é rima, linguagem poética é paralelo de versículos, né? Versículos que estão em paralelo com outros, um falando contrário ao outro para explicar melhor, um complementando o outro, um resumindo o outro. É bem interessante, é um paralelo de versículos. Aí nós temos os 5 maiores e os 12 profetas. Os 12 profetas. Fala um profeta menor, mas eu não gosto, não tem nada de menor na Bíblia. Os 12 profetas. Os 27 escritos apostólicos, todos os 27 livros e cartas do chamado Novo Testamento foram escritos ou por apóstolo ou por discípulos ligados aos apóstolos. De Mateus a Apocalipse, escrito por João, ou é apóstolo ou discípulo de apóstolo. Isso a gente vai ver na próxima aula. Aqui é o Novo Testamento, como eu já falei, na página 40, mas o Novo Testamento é tema da próxima aula. Aqui são os livros da Bíblia judaica, eu disse, né, que a Bíblia hebraica ou Bíblia judaica nós herdamos dos profetas judeus. Eles têm os mesmos livros que nós temos, são 39 livros. Se você for ler, fala-se 24, porque eles reúnem livros que nós separamos. Por exemplo, lá Juízes, na Bíblia hebraica, Samuel é um livro só, Reis é um livro só, Crônicas é um livro só, os 12 profetas é um livro só, então os 39 viram 24. Se, dependendo do cânon judaico, vira 22, une Ruth com Juízes, Lamentações com Jeremias. Aí, mas essa redução não é retirar livros, é junção de livros, tá? Os 39 livros da Bíblia hebraica são os nossos 39. Por que estudar o Antigo Testamento, visto que a Nova Aliança veio para substituir a Antiga? Eu sempre perguntei em sala de aula, para que estudar o Novo Testamento se o Antigo foi substituído? O sangue de Cristo substituiu o sangue dos animais. A confusão está que no século I, dois patriarcas, né, da igreja chamaram a primeira parte de Antigo Testamento e a segunda parte de Novo Testamento. Aí confundiu-se aliança com revelação. Então, por isso que eu evito falar Antigo Testamento e Novo Testamento, porque Antigo Testamento e Novo Testamento é a maneira como a pessoa alcançava o perdão dos seus pecados. Na Antiga Aliança, o Antigo Testamento, ou Antigo Concerto, não importa o termo, era sangue de animais. Na Nova Aliança, sangue de Cristo. A Antiga trouxe a humanidade até Cristo. Cristo estabelece a Nova Aliança, que é eterna. Então, a Aliança Nova substituiu a Antiga e não se fala mais disso. Substituiu porque é infinitamente melhor. Agora, a Bíblia, esqueça essa separação Antigo e Novo. Bíblia são 39 livros que foram complementados por 27. Então, a segunda parte completa a primeira. Então, você tem aí, ó, a antiga aliança mosaica foi substituída pela nova aliança em Cristo, ok. Agora, quanto à Bíblia, a primeira parte é complementada pela segunda. O rolo todo foi quando nós chamamos a primeira parte de Antigo Testamento, e alguns deixam até de estudar a Bíblia hebraica, porque caiu a lei, é inferior ao Novo Testamento, só serve para ser lido como fonte histórica, uns absurdos desses, né? Eu espero que você não cometa mais esse erro. Quem despreza a primeira parte da Bíblia, chamada de Antigo Testamento, erroneamente, né, de Antigo Testamento,
despreza 3/4 da revelação. Tem crente que só lê o Novo Testamento. Mateus, Apocalipse, Mateus, Apocalipse, Mateus, Apocalipse. Porque eu concordo que interpretar a primeira parte é um livro com contexto histórico, é um livro escrito para Israel, uma nação. O Novo Testamento já foi escrito para a igreja, né? Então eu concordo a dificuldade, mas não é porque eu não entendo que eu vou jogar fora. Então desprezar a primeira parte da Bíblia é desprezar 23 mil versículos, 3/4 da revelação. Não faça isso. Divisão em capítulos e versículos, no início era um texto inteiro, dividido em partes, chamadas capítulos, e cada capítulo dividido em partes, chamados versículos. Tem livros da Bíblia que é tão pequeno que não deu nem capítulo, só versículo. Um conselho que eu te dou, não se apegue a capítulos e versículos. Procure ler o texto bíblico, ignore capítulos e versículos. Só use como referência. Abra lá no capítulo tal, versículo tal. Legal. Mas na hora de estudar, de ler, de pregar, ignore. Porque ele induz ao erro muito. A divisão em capítulos foi feita bem posterior ao fechamento dos 2 cânones, 1230 e 1550. Então, os profetas e os apóstolos não tinham acesso a essa divisão. O estudante da Bíblia precisa saber que nem sempre quando um capítulo é iniciado, um novo assunto também é iniciado, ok? Isaías, o servo sofredor, não começa Isaías 53, começa Isaías 52, 13. Então, a tendência é só ler a partir do 53. Olha como induz ao erro. O cânon dos livros sagrados, havia muitos livros na época, mas só alguns foram aceitos no cânon. Cânon é o conjunto de livros que seguem determinadas regras para serem aceitos como inspirados. A Bíblia Católica possui 7 livros que não são aceitos nem pela Igreja Evangélica nem pelo judaísmo. Você tem aí, Lutero não incluiu, chamou-os de apócrifos. Apócrifos, pseudepígrafos, deuterocanônicos, são termos usados para designar os livros que ficaram de fora. Para entrar no cânon tinha que ser antigo, as doutrinas não podiam ser conflitantes e a comunidade judaica tinha que aceitar. A primeira parte também os judeus chamam de Tanakh. Nunca chegue para um judeu e fala, o Antigo Testamento. Nossa, ele vai ficar ofendido. Para ele só um testamento. E eu também fico ofendido. Chamar a primeira parte de Antigo Testamento eu não gosto. Mas é Tanakh. Tanakh é um acrônimo, é tipo uma abreviatura. T de Torá, lei. N de Neviim, profetas. E o K Ketuvim, que é escritos. Que são as 3 divisões da Bíblia judaica. Se você olhar um pouco antes lá, você vai ver que é Torá, profetas e escritos. Concílio de Jâmina, que não tinha um cristão lá olhando, talvez servindo café, mas mais nada. O Concílio de Jâmina, idealizado, organizado por rabinos judeus, que definiram os 39 livros. O livro precisava ser escrito em hebraico, o livro precisava ser escrito dentro da Palestina, o livro precisava ter sido escrito até a volta do exílio da Babilônia. A doutrina não podia conflitar com a revelação da Torá. A Torá é a base da Bíblia, porque ali é a origem de tudo, ali é como se lançasse raios de proféticos e tudo mais é cumprimento da Torá. Então a Torá é a base doutrinária da Bíblia hebraica. É isso aí, pessoal. Evidentemente que não queremos esgotar o assunto, mas todo assunto que você se interessou, continue pesquisando. Sinônimo de aluno para mim não é aquele que ouve, é aquele que pesquisa. Ouviu? Quer saber mais? Pesquise, vá atrás, tenha a sua biblioteca, seja física, digital.
mas seja um pesquisador e que Deus te abençoe enormemente pelo seu esforço, pelo seu compromisso, pela sua dedicação. A bênção do Senhor seja com todos.